Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 1º de maio de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Todos, tomados de assombro, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Que coisas maravilhosas vimos hoje. Lucas 5:26. Meta do mês: desenvolver os sentimentos de justiça e dever. O dever, obrigação, tarefa, incumbência, obrigação moral determinada, expressa numa regra de ação. Aurélio Buarque de Holanda, o Dicionário Básico da Língua Portuguesa. Meta do dia: exercitar o dever moral quando chamado a decidir sobre alguma questão, buscando agir com justiça e caridade. Sugestão para a prece. Prece rogando a Deus o estímulo aos sentimentos de justiça e caridade. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos, nesse instante, rogar a Ti que nos ajude a estimular em nós o sentimento de justiça e de caridade. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós queremos lembrá-los que no sábado próximo nós iremos fazer a campanha educativa em defesa da vida, também chamada de campanha educativa Madre Teresa de Calcutá. Vida sim, aborto não. Então nós iremos fazer essa atividade com as crianças, com os jovens, com as mães, em nossa casa espírita, e vamos sair fazendo a caravana Jesus e você no centro da nossa cidade. E aqueles irmãos que queiram participar conosco estão convidados para estar conosco em nossa casa espírita na parte da manhã. Lá nós vamos iniciar às 7 da manhã, com o café da manhã, com o tratamento, com a aula especial sobre o aborto, né? Vida sim, aborto não. E logo depois, mais ou menos lá pelas 10 horas, nós sairemos com a equipe para fazer essa tarefinha. E 11 horas teremos a sopa fraterna, tá bom? Meus amigos, hoje, 1 hora da tarde, nós vamos fazer o início do lançamento dos áudios do livro Maria de Nazaré no nosso YouTube. Então, já estão programados. A cada 5 dias, nós iremos lançar um capítulo, tá bom? Então, hoje começa com o título O Tempo, que é um texto do livro de Eclesiastes, e depois a gente vai no dia 5, vai ser sobre o prefácio do livro, e depois a gente começa o livro, tá bom? Então venha ouvir esses áudios conosco. São áudios muito rudimentares, tá bom? Não tivemos edição dos áudios e espero que você curta, tá? Meus amigos, nós estamos estudando há 52 dias o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo João. Respondeu a turba: Tens daimon, quem procura te matar? Evangelho de João, capítulo 7, versículo 20. Opiniões convencionais. Não te prendas excessivamente
Aos juízos da multidão, o convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. Se toleras ofensas com amor, chama-te covarde. Se perdoas com desinteresse, considera-te tolo. Se sofres com paciência, nega-te valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusa-te de louco. Se adquires característicos do amor sublime e santificante, julga-te doente. Se desestimas os gozos vulgares, classifica-te de anormal. Se te mostras piedoso, assevera que te envelheceste e cansaste antes do tempo. Se adotas a simplicidade por norma, ironiza-te às ocultas. Se respeitas a ordem e a hierarquia, qualifica-te de bajulador. Se reverencias a lei, aponta-te como medroso. Se és prudente e digno, chama-te fanático e perturbado. No entanto, essa mesma multidão, pela voz de seus maiorais, ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e a religião do dever. Em seus círculos, porém, o excesso de palavras não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. É indispensável suportar-lhe a inconsciência para atendermos com proveito às nossas obrigações perante Deus. Não te irrites, nem desanimes. O próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 177. Meus amigos, nós estamos diante de uma questão bastante comum que acontece constantemente, né? Aqui, no trecho do Evangelho de João, capítulo 7, versículo 20, quando a população chamava ou falava que Jesus estava com demônio, porque ele não cumpria o regramento de não fazer nada no sábado, de não trabalhar. E ele tinha curado uma pessoa no sábado. Então, os judeus mais severos, eles diziam que Jesus estava com o demônio, né? Está lá no Evangelho de João, né? Então, aqui o Emmanuel vem trazendo para nós também algumas questões que nos levam a ser mal visto pelas pessoas, né? Então, se a gente tolera as ofensas sem ficar retrucando, com muito amor no coração, as pessoas vão chamar a gente de covarde. Se a gente perdoa com desinteresse, vão achar a gente tolo. Se a gente sofre com paciência, eles vão dizer que a gente não tem valor. Se espalha o bem com abnegação, vão dizer que a gente está louco. E assim por diante, né? Se o próprio Jesus, eles disseram que ele estava com o demônio, que dirá de nós, né? Então é importante nós trabalharmos no nosso íntimo o melhoramento, de seguir o Evangelho de Jesus, que é o amor, que é a fraternidade. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Só 7 vezes? Até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, todos os momentos. Isso a gente tem que ir trabalhando no nosso coração. Mas existe uma cultura que está sendo construída por dentro das instituições religiosas
de algumas instituições religiosas que leva ao ódio, leva a busca, a estudar a Bíblia, o Antigo Testamento, que era a lei somente da justiça, e da justiça conforme pregado pela lei de Moisés. Então, aqueles que não comungavam da mesma ideologia eram tidos como excluídos do grupo, ou até ficavam numa subclasse entre os judeus. A mesma coisa muitos querem fazer hoje ainda. Muitos irmãos que se dizem religiosos querem destruir os ensinamentos de Jesus. Porque o ensinamento de Jesus é o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É aqui está a essência do Evangelho de Jesus. Ele resume o Evangelho nesses dois mandamentos. E aos espíritas, o Espírito de verdade diz: amai-vos e instruí-vos. Então, o Espírito de verdade acrescenta mais um mandamento, que além de manter o mandamento trazido por Jesus, que é o amor, traz a instrução. Porque se nós instruirmos, se nós estudarmos mesmo, nós vamos ter a fé, uma fé raciocinada, e vamos compreender o porquê que temos que ser bons. Porque a instrução vai trazer para nós o esclarecimento da vida. Então veja como que é importante a gente buscar no dia a dia nos melhorar e não ficarmos com um discurso de um religioso que não estuda ou que tem um estudo só de uma linha, não consegue entender o processo, não consegue entender que o espírita é filho de Deus, não consegue entender que um bandista é filho de Deus, que o irmão lá do candomblé é filho de Deus, que o outro que segue a religião, seja católica, seja outro tipo de evangélica, também é filho de Deus. Mas a gente acaba tendo, ou criando, formando dentro da gente ideias pré-concebidas, preconceituosas, racistas, que vão nos levar a um discernimento equivocado do Evangelho de Jesus. Quando a gente estuda aquela obra Há 2000 anos, de Emmanuel, que o Chico psicografou, que o Públio vai dizer, o personagem lá, que era o senador, ele não consegue compreender, nem ele nem Pilatos conseguem compreender como que falando de Jesus, como que um profeta vem dizer que a gente tem que perdoar o escravo, tem que amar o escravo, o servo, porque na visão que eles tinham, era uma visão elitista, ou só podia estar com aqueles que eram dos mesmos, né? Os chamados patrícios, o sangue nobre, né? E hoje muitos irmãos ainda persistem nesses equívocos. Então é importante a gente perceber os nossos erros e tentar mudar o nosso caminho, nos melhorar, porque é o amor que vai nos fundamentar. É o amor que vai nos auxiliar, não é a religião. A religião, ela vai nos auxiliar no entendimento da espiritualidade, mas o amor é que é a essência espiritual. A pessoa que não acredita em Deus, a pessoa que não é cristã. Quantos? Os cristãos são uma minoria na humanidade terrena. Então, quantos outros que são de outras denominações religiosas, que não tem nada a ver com o cristianismo, mas por eles não serem cristãos, eu vou destruí-los? Já foi feito isso. Na Idade Média, a Igreja Católica
fez essa demanda e instituiu as cruzadas, a Inquisição, para acabar com aqueles que pensavam diferente. Por que que nós hoje vamos fazer a mesma coisa? Eu vejo muitas vezes a gente critica o que a Igreja Católica fez lá para trás e que às vezes perdura até hoje, mas dentro da nossa igreja nós queremos fazer as mesmas coisas. Criticávamos porque a Igreja Católica instituiu a indulgência de a compra do céu, né? Então as pessoas ficavam vendendo a indulgência nas feiras. Isso está descrito lá na obra Jornada dos Anjos. Então, às vezes as pessoas ficavam vendendo as indulgências na feira. Ó, eu vou comprar o céu. E parece que hoje continua fazendo a mesma coisa, prometendo isso, prometendo aquilo outro. Se a pessoa vende, se ela doa mais, se ela dá mais além do dízimo. Então a gente vai criando situações de conflito com o Evangelho de Jesus. E aquilo que nós criticamos nos outros, nós fazemos. Então a gente transfere aquilo que nós pensamos, que nós sentimos para o outro. Mas tem que ser do meu jeito. Do meu jeito é que está certo. Do jeito do outro está errado. Então a gente vê os equívocos que a gente vai fazendo com a falta da instrução, a falta do estudo, de fato. Às vezes nós ficamos num estudo superficial, inclusive da própria Bíblia. Temos um estudo superficial, um estudo de subnível, como os espíritos chamam, né? Então a gente não pode se tornar um espírita, por exemplo, de subnível. Um espírita com aulas, às vezes equivocadas, do YouTube, do TikTok, do Instagram, e não um espírita que vai ali nas obras básicas de Allan Kardec estudar, nas obras de Chico Xavier. Olha, só para vocês terem uma ideia, o Pentateuco Kardeciano é composto de 5 livros, né? Então, nós já temos aí um ano ou mais de estudo. E se nós formos estudar de leitura, né? Porque se formos estudar uma obra de Allan Kardec, por exemplo, teríamos que estudar no mínimo aí 3 anos. Porque é estudar, pontuar, buscar outras obras que vão dar sustentação para aquele assunto, né? Aí nós temos mais de 400 livros de Chico Xavier, que ele trouxe, ditado pelos espíritos. Então temos muitos livros aí para ler, só para ler. Estou dizendo para estudar, mas se for estudar, então nós vamos ter livro para a vida toda. Os livros que o Divaldo Franco trouxe, muitos livros, não sei dizer quantos. Quantos outros médiuns, a própria Ivone, várias obras que ela trouxe. Então, nós temos muitas obras espíritas para estudar, para de fato não sermos somente um espírita raso, que fica num discurso falso, num discurso preconceituoso, num discurso que não leva ninguém a nada. Então é importante a gente buscar se aprofundar todos os dias. Jesus era chamado de demônio porque fazia o bem. Então continuemos fazendo o bem também, né? Se tem uma música espírita que diz assim, que Jesus morreu, foi crucificado. Então, o martírio que a gente passar hoje não chega nem aos pés do martírio do Cristo. Então, o sofrimento que nós tivermos, nós devemos ficar felizes, porque não chega nem aos pés do sofrimento do Cristo. Então, busquemos nos aperfeiçoar, busquemos amar. Primeiro mandamento, amar.
segundo mandamento, diz o Espírito de verdade, instruir. Então, primeiro, amar, segundo, instruir. Está lá no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, no item 7, né? Mas dá uma olhadinha o capítulo todo, que é muito bom. Então, precisamos amar em primeiro lugar e instruir. O amar não é o amar do que eu entendo, é o amar que o Cristo veio trazer. Temos que ter bem focado isso em nós. Não é o amor que eu tenho, não é o conceito de amor que eu tenho, mas é o conceito de amor trazido por Jesus. Por isso que é preciso a gente passar por esse processo de reforma íntima, de modificação. Tá bom, meus amigos? Vamos fazer prece e pensar em Jesus, né? Graças a Deus, bondoso Jesus, nós agradecemos os ensinamentos desta manhã e rogamos que possamos cada dia nos aperfeiçoar ainda mais, estudar, amar, compreender com mais profundidade teus ensinamentos. Ampare, Jesus, todos os líderes religiosos, os espíritas, católicos, evangélicos, judeus, budistas, muçulmanos, de todas as crenças religiosas. Que esses irmãos possam buscar no teu evangelho os fundamentos da condução das pessoas que os buscam. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe.